Bom, então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe coordenadora do Jurisperita, a disponibilidade e o interesse de todas vocês em participar desse painel. A nossa intenção é abrir um espaço para o reconhecimento da trajetória de vocês e, através dela, incentivar novos pesquisadores a iniciarem os seus trabalhos. Bom, então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar as convidadas e assim eu acredito que a gente já possa iniciar o debate. Vou começar com a professora Luciane Cardoso Barzotto. É professora adjunta na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na graduação e pós-graduação, sendo professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da URGS, além de professora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Atualmente é desembargadora federal do trabalho no mesmo tribunal. Atua também como líder do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Fraternidade da URGS desde 2013 e Direito do Trabalho Contemporâneo, além de ser membro do Grupo de Pesquisa Internacional Cielo e Comunione in Diritto. Participa ainda do Comitê Científico de Assessoramento à Pesquisa da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Agora eu me refiro à professora Lisiane Feiten-Wingert-Ode, que é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na graduação e na pós-graduação, assim como em especializações. Lidera o Grupo de Pesquisa em Direito Comparado e o Centro de Pesquisa em Propriedade Intelectual da URGS. É também autora do livro pioneiro na área do direito da arte, intitulado Direito e Arte, o direito brasileiro sistematizado a partir do paradigma alemão, e de obras como Einführung in das Brasilianische Recht, eu peço perdão pelo meu alemão, da prestigiosa editora CH Beck, que introduz o direito brasileiro como direito estrangeiro em alemão, e como Contract Law em Brasil, publicado pela Kluwer, que apresenta o direito contratual brasileiro em inglês. Agora passo para a apresentação da professora Sonilde Kugel-Lazarin, que é mestre, doutora em Direito, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos no Centro de Direitos Humanos de Coimbra, em Portugal. É advogada, professora na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acadêmica titular da cadeira número 30 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho e coordena o grupo de pesquisa Trabalho e Capital da URGS e coordena 2 grupos de serviço de assessoria jurídica universitária da URGS. Agora passo a apresentação das acadêmicas ainda e de outras convidadas que não são docentes na universidade. A Laís Carrer Bortolini, eu espero ter pronunciado teu nome corretamente, é estudante do 7º semestre na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integra o Núcleo de Pesquisa de Direito Comparado e Internacional da URGS, no âmbito do qual desenvolve pesquisas de iniciação científica desde 2009, sob orientação da professora Lisiane. Atualmente desenvolve pesquisas relacionadas à proteção de dados pessoais, e seu trabalho de iniciação científica recebeu o destaque da seção Proteção de Dados e Relações de Consumo no 22º Salão de Iniciação Científica da Faculdade de Direito da URGS em 2020. Passo agora para a Vitória Hoff da Cunha, que é mestranda e bolsista CAPES do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integra o Observatório de Pesquisa em Violência e Juventude e o Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, onde desenvolve a Pesquisa Nacional de Avaliação do SINASE, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Foi ganhadora do Prêmio Jovem Pesquisador em 2019, no 31º Salão de Iniciação Científica da URGS, com indicação para a fase nacional. Passo agora para Maria Eduarda Pastel, que é estudante do 6º semestre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integra o grupo Terminologia Jurídica em Alemão e o Núcleo de Pesquisas de Direito Comparado Internacional, ambos coordenados pela professora Lisiane. Também foi destaque de sessão no Salão de Iniciação Científica da URGS em 2019. Passo agora para Desirê Rodrigues, que é mestre em Direito pelo Centro de Estudos Europeus e Alemães, da URGS, especialista em Direito do Consumidor e Contratos Internacionais pela Université Savoie Mont Blanc, bacharel em Direito pela URGS,
Foi premiada na Conferência Internacional do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico em Berlim pelo tema da sua dissertação. Como pesquisadora de iniciação científica, recebeu o Prêmio Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq, o Prêmio Jovem Pesquisadora URGS de 2015 e o Prêmio de Pesquisadora de Destaque no Salão de Iniciação Científica da URGS por 2 anos consecutivos. Foi integrante da equipe vencedora da competição de arbitragem empresarial da PUC-RS, fez intercâmbio na China e na Alemanha durante a graduação e tem vasta experiência em simulações das Nações Unidas. Por último, mas não menos importante, a Mariana Gunia Rodrigues. É advogada, formada com obtenção de laurea acadêmica pela URGS, atualmente realiza pesquisa sobre o tema Pessoa com Deficiência relativa ao Direito Civil, participou do Salão de Iniciação Científica da URGS de 2016 e de 2017, possui publicações de artigo científico chamado Regime das Incapacidades Civis e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, análise das principais mudanças legislativas, na revista Res Vera Verum Gaudium, de 2019, e monografia apresentada sob o título A Fragmentação do Conceito de Capacidade de Fato após a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência através da análise do Sistema de Apoio Brasileiro à Pessoa Incapaz. Assim, terminadas as apresentações, eu vou apresentar a primeira questão para que a gente possa iniciar o debate. Primeiramente, o slide de apresentação do programa de extensão Jurisperita, muito importante, de enorme relevância, não poderia deixar de apresentar. E agora sim, a primeira questão para a gente iniciar o debate. Por que iniciar na pesquisa? Essa eu acho que realmente é uma questão de enorme relevância para esse painel e não podia ser diferente, precisava ser a primeira questão que a gente vai abordar. Fiquem à vontade agora para fazerem as suas contribuições. Bom, eu posso começar brevemente, né? Primeiro, bom dia a todas. Eu acho a pesquisa científica, na verdade, essencial, assim, um breve resumo. Proporciona um complemento do que o aluno aprende em sala de aula, né? Tu consegue se aprofundar naquilo que tem interesse, que te chama atenção, e, por fim, contribuir para a comunidade acadêmica e a comunidade em geral. Eu creio que estando numa universidade federal, né, paga pelo povo, essencial que dali saia algo que possa ser uma contribuição efetiva para a sociedade em geral. Eu creio que no meu caso foi pelo menos o que eu tentei fazer. Eu tive muito interesse pela questão da pessoa com deficiência. Assim que eu entrei na faculdade, em 2015, teve a aprovação e a vigência da nova lei. Isso me chamou muita atenção, por agora ser uma minoria de direitos que estava ganhando atenção, especialmente do ordenamento jurídico. Então, era uma questão que o ordenamento jurídico estava proporcionando um destaque social, né, para aquela minoria. Achei interessante, e quando eu comecei a pesquisar, não havia tantos livros, tantos artigos, tanta doutrina no assunto, e por que não tentar contribuir, achar os poucos autores que falam. Hoje a gente já tem muito mais gente conversando sobre o assunto, e talvez no futuro, ou até durante a faculdade, poder eu mesma contribuir para outros alunos, né? Eu tive publicação na publicação científica mesmo da URGS, que é a Recevera, que eu tentei basicamente resumir as principais mudanças legislativas, porque talvez se algum colega, algum aluno também quisesse iniciar nesse assunto, mesmo que não tivesse tanta coisa ainda escrita sobre, teria mais ou menos onde começar. Então, eu realmente acho que é uma contribuição que a gente faz, e ao mesmo tempo constrói um pensamento crítico, a gente consegue se aprofundar em algum assunto, enfim, agregar algo à sociedade. Eu poderia complementar a sua contribuição, Mariana, com um pouco da minha convicção a propósito da pesquisa. Eu tenho conduzido o grupo, esse ano nós vamos completar 10 anos, sempre com a compreensão de que a pesquisa serve a proporcionar uma reflexão crítica
e um desenvolvimento do aluno. Ele sai da posição passiva de aluno em sala de aula e ele passa a ocupar uma posição ativa. Ele é, então, o formador do conhecimento, ele tem a responsabilidade de escolher um tema, de desse tema extrair um problema, ter hipóteses, ter objetivos, e ele vai atrás desse conteúdo, ele vai atrás dessa informação e de processar isso de forma a contribuir com as suas próprias reflexões, com o seu pensamento, da sua leitura, e aí sim oferecer. Então, sobre o aspecto, claro, concordo contigo totalmente, né, a retribuição para toda a sociedade, sendo uma universidade pública, que é subsidiada pelos tributos dos outros, mas isso a gente já faz quando oferece bons profissionais, né, para toda a sociedade. Agora, eu acho que a pesquisa científica, ela torna o direito mais sólido, mais constituído, não fica mais na esfera da opinião, que hoje em dia a gente vê muito também, né? E o aluno, ele sai dessa posição confortável, passiva, que era que se tinha até o ensino médio, né? Que o professor vai lá, despeja tudo, ele memoriza, mostra essa capacidade, essa habilidade de apreensão do conteúdo, e se torna, então, protagonista da sua formação, protagonista da organização do pensamento, e aí sim ele pode contribuir com algo novo. Então, eu defendo muito isso, que a pesquisa ela tem que ser, claro, o aluno tem que ter vontade, algo voluntário, mas depois que a pessoa se entrega, né, dá esse mergulho na piscina, tem que oferecer um resultado, né, sólido desse trabalho. Se eu puder complementar a professora Lisiane, daí da perspectiva da aluna, assim, eu acho que para começar a responder essa pergunta de por que iniciar a pesquisa, assim, primeiro de tudo a pessoa precisa gostar de pesquisar, né? Isso é uma questão que a gente vai aprendendo enquanto a gente vai fazendo, né? Eu acho que a pesquisa ela precisa ser algo que te move, né? A gente faz pesquisa quando existe um problema, algum tipo de questionamento que está nos incomodando, e uma pergunta que a gente quer responder, né? E daí entra uma dimensão social, que eu acho que é o que estava sendo dito até agora, né? Um sentido mais prático, que existe essa possibilidade de retorno para a sociedade, né? De eleger problemas e propor respostas. Então, acho que uma dimensão muito importante da pesquisa é o desenvolvimento do senso crítico, né? A possibilidade de trabalhar de uma forma criativa e propositiva com os temas que a gente se interessa, né? Sejam quais forem. E também moldar um pouco a forma como a pessoa pensa e vive a vida, né? É um processo que acaba se incorporando muito na pessoa que tu é, assim, se tu se dedica a isso de uma forma mais contínua, né? E esse espírito da... Perdão, pode falar. Pode falar. Não, eu só ia comentar que esse espírito de curiosidade da pesquisa, que a gente... que nos move dentro da pesquisa, como a Vitória estava comentando, ele também repercute positivamente em outras áreas da nossa vida e da nossa experiência acadêmica. Então, nos estudos, nos estágios, no trabalho e até em outras situações da vida, essa curiosidade de buscar esse senso crítico para lidar com as informações, ele vai ser muito positivo, é um reflexo muito positivo do desenvolvimento da pesquisa. E sendo um dos pilares da universidade, né, na graduação, acredito que seja muito interessante quem tem interesse realmente desenvolva algo na área da pesquisa para ter o melhor, assim, de uma formação completa, para contribuir tanto com a sua formação, né, quanto com a sociedade, como foi colocado pela Mariana. Não, o que eu queria referir é exatamente isso que está nas falas anteriores, é que durante o curso se passam por vários assuntos, e vários assuntos, cada aluno, cada pessoa vai ter um interesse diferente. Então, é muito legal quando se diz, bom, a gente não pode pegar um assunto que daria para trabalhar aquele assunto um semestre inteiro,
e ainda seria pouco, mas que a pessoa desperte o interesse naquele assunto e que tenha esse impulso, esse apoio dos professores. Vamos pesquisar, cada um pode se aprofundar. Então, eu acho que a pesquisa, ela permite essas novas lentes, é ver as coisas com vários outras lentes mais aprofundadas. E esse aprofundamento em cada assunto, ele se expande, e aí eu concordo com a fala da Laís, que ela falou, isso vai impactar em todos os outros sentidos, no trabalho, no estágio, na vida da pessoa. Então, eu acho assim, porque iniciar a pesquisa é para iniciar, digamos assim, um crescimento, um aprofundamento e um crescimento, não só da pessoa, mas da comunidade que ela convive, porque ele também passa. Tive casos, assim, muitos casos de alunos que pesquisaram e que eu dei voz e disse, olha, apresenta para os colegas o que tu está fazendo, enfim. E a gente vê como o fato de uma pessoa estar pesquisando, o outro que não tinha nenhuma vivência nisso passa a se interessar. Então, eu acho a principal coisa assim, que eu tiro e por que iniciar na pesquisa para esse crescimento, para essa visão por várias perspectivas, para poder melhor fundamentar as coisas, então, e para ter essa consciência mais crítica sobre os assuntos que são tratados. Eu poderia complementar, sim, achei muito importante a fala das professoras e das alunas com a experiência, porque, veja bem, eu me formei em 88, e nessa época, essa ideia do tripé que forma a nossa graduação, ensino, pesquisa e extensão, a gente só tinha, na verdade, uma ênfase muito grande no ensino. Então, a pesquisa e a extensão eram algo relegados, digamos, a um segundo plano. Mas eu tive bons professores, né? Eu tive, por exemplo, tive professores que faziam grupos de estudos, mesmo nessa época, né? Com os monitores. Eu me lembro que a gente se candidatava para participar dos grupos de estudos, especialmente na área do direito civil. E na área do penal, eu tive um professor muito, assim, que incentivou muito a minha curiosidade acadêmica, que foi o professor Rui Rosado de Aguiar. Depois, isso na graduação, né, ele queria traduzir uns artigos do italiano para o português, uns artigos de direito penal, e aí eu me envolvi nesse projeto, né, e era um projeto, então, de pesquisa, e a gente depois publicaria essas traduções. Então, foi algo assim que durou um semestre, mas assim me animou para começar. Depois, muito mais tarde, que, na verdade, eu fui ingressar, né, aí tive professoras mulheres, a professora Aldaci, que foi a minha orientadora no doutorado, ela me incentivou muito na pesquisa, me abriu muito os horizontes, então, assim, eu acho importante essa referência, né, que a gente tem na nossa formação, a contribuição de homens e de mulheres, ou seja, desse grupo, né? Não é que nos ajuda. Hoje eu trabalho com pesquisa e extensão, e eu sempre incentivo isso que a Sonilde disse, a gente criar uma comunidade, especialmente no meu grupo, no grupo de estudos, a Sonilde também uma época participou, que é o grupo Direito e Fraternidade, a gente tem uma questão. Se a liberdade e a igualdade estão na Constituição e a fraternidade também, que ali no preâmbulo diz que a gente quer construir do Brasil uma sociedade fraterna, o que seria a fraternidade do ponto de vista jurídico? Então, a gente tem essa questão que é central, né? Que é um ponto central, mas, e eu sou professora da Casa de Direito do Trabalho, mas a ideia é que o grupo abranja vários interesses. Então, tem gente escrevendo em direito tributário sobre fraternidade, em processo civil. Então, eu tenho vários pesquisadores no grupo que fazem esse entrelaçamento, né? E juntamente com o meu esposo, que é professor também da casa de filosofia do direito, ele também ajuda a tentar esclarecer o que seria o conceito de fraternidade no direito. Então, essa é atualmente a minha experiência como... O grupo cresce, existe desde 2013, e aí nós formalizamos um CNPq, mas eu acho importante isso, discutir e gerar um interesse específico numa determinada área. E aí também cruzar
o interesse do pessoal da graduação, de uma especialização, das várias áreas e aprofundamentos de pesquisa, né? E até o da pós-graduação. Então, às vezes, um único tema ele pode ser abordado e fatiado tanto em várias disciplinas como em vários graus de profundidade. Então, essa é a minha experiência. A origem, eu imagino que estivesse ali, naquele momento que eu fui traduzir apenas um artigo, era uma coisa muito incipiente, uma coisa pequena, mas aí nasce essa curiosidade, esse desejo de conhecer. Né? Então, eu já vejo alunas premiadas, e isso me dá uma grande esperança, né? Porque é uma outra forma de estudar, não é assim bem diferente da minha, a pessoa já se lança desde logo na pesquisa, não é? E eu vejo o nosso método também, que não é um método mais só de transmitir conhecimentos, mas é de criar e questionar os conhecimentos desde o início. Então, é uma outra forma que a gente está inserida, não é? E quando se discute reforma de currículo, no direito, enfim, em todas as áreas, a gente tem que pensar muito na pesquisa, para ser essa contribuição a partir do interesse do aluno, né? A pesquisa traz essa possibilidade. Desculpe, acho que falei demais. Passa a palavra. Eu gostaria de comentar uma questão que a Sonilde falou sobre impacto, que eu vejo muito isso tanto de um ponto de vista externo quanto interno. Externo no sentido de que cada vez mais eu vejo que os meus colegas se interessam mais por pesquisa e parece que isso vai crescendo a cada semestre, e do ponto de vista interno, porque por mais que a gente delimite um tema ao iniciar a pesquisa, a gente sempre acaba sendo surpreendido por informações, e é meio que como se a nossa curiosidade fosse uma bola de neve. Então isso é muito legal, essa questão assim de despertar o senso crítico, enfim, curiosidade. É isso aí mesmo. Vou fazer, então, uma breve contribuição. Eu acredito que a importância da pesquisa se dá para além do meio acadêmico, né? Como a professora Lisiane bem pontuou, não é apenas formar bons profissionais ou bons professores no futuro, mas sim bons cidadãos, porque a pesquisa, eu sempre fui muito curiosa, eu acho que foi por isso que eu não tinha muitas opções além da pesquisa para seguir durante a graduação, porque a pesquisa mais interessante é aquilo que aparentemente está dado como uma lei, na verdade tem infinitos campos de discussão, de observação. Então, desde o início, o aluno é obrigado a não só olhar, mas sim observar criticamente. E eu acredito que isso é uma das coisas que mais nos faltam como sociedade. Não apenas olhar um dado, um fato, uma informação, e sim se debruçar criticamente, buscar informações consolidadas sobre aquilo e também saber discutir. Como é bacana para um aluno que está no início da graduação se deparar com uma banca que vai questionar, mas por quê? Por que você chegou a esse conhecimento? De onde vem essa informação? Não ficou claro essa exposição, porque muitas vezes o conhecimento ele fica muito restrito, né? Apenas um meio acadêmico. E o aluno é obrigado desde o início a mostrar o seu desenvolvimento, a sua linha de raciocínio, e é algo que vai acompanhá-lo para toda a sua vida, não somente a vida profissional. Saber discutir, saber apresentar informações, observar um dado criticamente. Então, é uma experiência que eu penso ser essencial para todos os alunos, independente de seguirem ou não a carreira acadêmica no futuro. Essa é uma grande contribuição da universidade pública, principalmente, de lançar esse tipo de cidadão na sociedade. Perfeito. Podemos seguir para a próxima questão? Certo, então. Coloca a questão para nós, Bárbara. Sim, perfeito. Dificuldades para encontrar orientação. Eu resolvi trazer essa questão para o painel justamente porque eu iniciei na pesquisa este ano e eu senti dificuldade para encontrar orientação. Então, eu gostaria de saber se é uma perspectiva isolada ou se realmente mais pessoas sentem isso quando começam.
Eu acho que ficou um pouco prejudicada a minha resposta enquanto aluna, porque no meu tempo, analogamente à professora Luciane, né, não era uma tradição. A gente tinha, eu me lembro de grupos de estudo, de pesquisa, quando eu já estava no mestrado, mas na graduação não tinha um despertar de por que procurar aquilo, né? Era estágio, era ordem, era outra preocupação que era muito incentivada na faculdade. Eu não tenho lembrança alguma da graduação de se falar, de se incentivar, de se convidar a tomar parte em grupos. Quando eu entrei, porém, na faculdade, aí já tinha uma mudança de cultura quando eu entrei como docente. Isso foi muito cedo até, porque eu entrei no mestrado em seguida, depois que me formei, e naquele tempo, né, aí no mestrado havia esse incentivo, tanto que a gente vê hoje que muitos dos grupos são um pouco mais voltados para pós-graduação. Aí eu me lembro que tomei parte em alguns dos encontros do grupo do esposo da professora Luciane, do professor Barzotto, tinha o professor Miquelon junto, tinha o grupo da professora Cláudia, mas eu também não tinha muito presente ainda por que pesquisar. Isso veio em mim depois. O que eu posso dizer é que, como professora, eu procuro oportunizar que o aluno chegue interessado no meu grupo e que ele seja acolhido, né? Que ele possa manifestar sua curiosidade, seu interesse. Para mim, parte indissociável da minha compreensão de lecionar é também orientar, né? Eu dificilmente rejeito uma orientação, ao contrário, procuro acolher no grupo, que o aluno traga as suas curiosidades, as suas inquietações. Como disse a Laís, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu não consigo dormir com dúvidas, com perguntas, eu estou sempre procurando, anotando e perseguindo depois o tema que me inquieta. Então, como professora, o que eu posso dizer é que a gente procura acolher, claro, dentro dos limites da nossa própria formação, da nossa atuação, mas eu acho que hoje, essa dificuldade que talvez tu tenha experimentado, Bárbara, não se confirma no volume. Se for olhar o grande número de professores que se dedica à pesquisa, que mantém grupos, eu acho que a orientação é possível. O que muda um pouco é a compreensão de como cada grupo se conduz, né? Alguns têm uma linha única, outros são mais plurais, né? Como a professora Luciane falou que no grupo dela se aceita diferentes abordagens do mesmo tema. Eu tenho um grupo também bastante plural, o aluno ele tem a prerrogativa de escolher o tema que ele quer, dentro, claro, das linhas dos eixos de trabalho, mas eu acho que muda um pouco só como o professor conduz. Mas a gente tem muitas opções de orientação hoje na faculdade, e aí tem que ver como o que o aluno procura, né? O tipo, não só o tipo de pesquisa, mas o tipo de relacionamento e o tipo de cobrança que o professor faz. Eu faço um trabalho muito artesanal, né? Eu passei todas as férias de julho atendendo por meia hora, uma hora. Cada aluno do meu grupo, foram mais 4, 5 semanas, todas as manhãs tomadas para poder atender todos os alunos do grupo individualmente, fazer esse trabalho. Então, depende muito de como o professor conduz, mas eu acho que não é difícil achar, não. E eu diria, complementando, talvez, Lizia, é o seguinte, se a gente não acha, porque, por exemplo, assim, o importante no pesquisador é alguém que gosta de estudar, e é alguém curioso, todos já referiram isso. Se a gente não achar ninguém, quem é que vai construir, por exemplo, assim, o meu tema é tão específico, aquela dúvida eu vejo assim, já procurei, né, a gente tem o Google Scholar, já procurei artigos, já procurei na biblioteca da URGS, engraçado, mas ninguém fala disso. Então, quem é que vai abrir o caminho? Parabéns, você, você que é o curioso, que é o, entre aspas, o dono, ou a pessoa que pensou nesse tema. Então, assim, sentiu aquele chamadinho, né, interior de responder aquela pergunta. Então, assim, eu digo muito para os meus orientandos, não esperem muito externamente, claro, o orientador está ali para dar um apoio, para dar um passo, para eventualmente sofrer junto, procurar junto, mas
quem é o curioso e quem é que vai responder a pergunta? O pesquisador. Então, é isso que eu diria. Na minha época, eu só tive dificuldade para buscar no mestrado e no doutorado, porque não tinha nem doutorado, eu e a Sonia, que somos da área de Direito do Trabalho, não tinha aqui. Eu fui fazer, tive que procurar no Paraná, né? Agora, recentemente, é que tem aqui. Então, assim, algumas áreas, por exemplo, mestrado em música, não são todas as universidades que tem. Tem Paraná, tem na Bahia, tem São Paulo, mas, enfim, talvez alguma coisa no Rio. Enfim, só estou dando um exemplo de uma outra área. Então, a pessoa vai ter que buscar, né? E, às vezes, até vai buscar, talvez não numa orientação formal, mas hoje em dia os grupos de WhatsApp, os grupos de interesse, né? A gente tem essa facilidade tecnológica de procurar o grupo de interesse, né? Isso aí. Desculpa, eu acho que eu quase interrompi a professora, mas eu queria retomar um aspecto que a professora Lisiane estava comentando, de mudança na cultura dentro da universidade, né? E eu acho que isso também, na verdade, se deve a uma mudança na estrutura, né? Eu, pessoalmente, assim, eu tive muita sorte porque eu não enfrentei problemas para encontrar a minha orientadora logo no início da graduação, mas eu vejo que tem muitos colegas que sentem essa dificuldade, né, de encontrar. E pensando um pouco nessa questão da mudança da universidade, eu enxergo que existe um problema mais a nível estrutural, né? Porque a universidade pública ela cresceu muito nos últimos anos e isso é algo muito, muito positivo, né? Porque desse jeito ela vai se tornando um lugar mais plural, ela vai deixando de ser um espaço tão restrito a uma elite intelectual, né? Mas, naturalmente, quando existe uma demanda maior de alunos, existe uma maior demanda por orientação, né? Então, nesse sentido, eu acho que o investimento no corpo docente, no ensino superior, de uma forma geral, ela precisa acompanhar todo esse crescimento, né? E isso, infelizmente, é algo que a gente não tem visto, pelo menos nesse último governo, né? E, na verdade, pelo contrário, né? A universidade pública ela acabou enfrentando um período muito forte de ataque, de desmonte, de corte de recursos, né? Na minha percepção. E eu acho que isso acaba se repetindo um pouco nisso, né? Eu não vejo tanto como um problema tão individualizado no orientador, eu vejo, na verdade, professores que se dedicam muito, né, que atendem o máximo que eles conseguem, mas é uma questão de limitação da capacidade humana, né, não, às vezes não consegue atender um corpo tão grande de docentes, né, acho que é uma questão que precisa ser vista mais a um nível coletivo. Bom, Desculpa, professora. Posso falar? Eu não sei se tu tinha terminado, Vitória. Sim, eu interrompi meio abruptamente, mas sim. É que eu entendi que tu tinhas terminado. É bem verdade isso que a Luciane falou. Na nossa época, a preocupação maior, veja como era diferente os pensamentos de cada época, né? A nossa preocupação, ou a preocupação, assim, daquele momento, era com a prática, né? Com a formação prática. Porque, evidente, dificilmente, eu não me lembro de ter algum professor com doutorado em Direito do Trabalho. Nós tínhamos muito profissionais da área, né? Juízes, enfim, mas não existia esta... Vocês já estão nessa fase onde praticamente todos os professores fizeram mestrado, fizeram doutorado, fazem pesquisa, mas na nossa época não era assim, era muito difícil a gente se lançar sozinho na pesquisa e era difícil a orientação, por isso que eu acho que a professora Lisiane fala, nossa, hoje a gente olhando do que nós tínhamos e agora, e principalmente pelas inovações tecnológicas, porque na nossa época a gente era totalmente diferente, a gente não tinha nem telefone móvel, né? Então as dificuldades eram muito maiores e uma preocupação muito grande com a prática. A gente não via esse tripé mesmo. A extensão até tinha uma certa relevância mais para o final do curso, mas o objetivo era formar bons profissionais que soubessem praticar a advocacia ou fossem para a magistratura, enfim. Mas
então, no caso, eu tive dificuldade de encontrar orientadores, mas eu não acho que hoje tenha essa mesma dificuldade na instituição, exatamente pelo número grande de professores que fazem esse tipo de incentivo. Eu, por exemplo, fiz uma experiência mais coletiva, assim, é muito trabalhosa, mas exatamente por pensar, nossa, por que tantas pessoas, tão poucas pessoas ainda fazem iniciação científica? E eu notava, enquanto professora, que os alunos que faziam iniciação científica, eles tinham vários passos na frente, perdiam aquele medo da banca, de produzir o TCC, já conheciam normas técnicas, tinha desmistificado essa história da pesquisa. Então, o que eu fiz? Uma experiência, vou contar assim em 1 minuto, eu disse para a turma que era 6º, 7º semestre, eu disse, olha, vocês vão escolher um tema que chame a atenção de vocês na disciplina de Direito do Trabalho, cada um vai ter um tema, interesse em um tema diferente, e vocês vão fazer um mini artigo usando as normas da ABNT, vão pesquisar e fazer um mini artigo. Bom, primeiro foi um susto, assim, eu disse, vou avaliar, e botei os critérios de avaliação de norma técnica, disso, de não sei o quê. E eles se lançaram naquilo e começaram a pesquisar, e aí, claro, fiz uma orientação, uma turma, e era uma atividade voluntária, então eu tinha 72 alunos, e 36 resolveram fazer a atividade. Eu disse que podiam fazer em duplas ou em trios, e eles se lançaram à pesquisa e começaram a pesquisar, e os artigos saíram assim de 15 a 30 páginas cada pesquisa, e a gente acabou com a qualidade dos artigos que eles fizeram e super se empolgaram, nós acabamos editando um livro, que é Direito do Trabalho em transformação, uma coisa, não me lembro bem o título, né? E nós pegamos bem a mudança ali da reforma trabalhista. Então, foi muito legal, porque eu disse, investiguem como era, o que mudou, por que mudou, isso é bom ou isso é ruim, e eles se lançaram, assim, pesquisando. Bom, quase morri naquele semestre, né? Porque acabei fazendo a orientação de todos eles, na parte de conteúdo, a gente fez uma comissão de alunos para organizar o livro, e foi muito legal, e daqueles alunos todos continuaram pesquisando, os que participaram, e já tiveram mais facilidade para fazer o TCC, ou já linkaram um tema conexo, então eu acho que a pesquisa ela tem esse efeito multiplicador, e isso é muito legal, e eu tive muita falta disso na nossa geração, quando a gente fez a faculdade, fui desenvolver no mestrado, na especialização, no doutorado, porque daí é inerente, né, a esses cursos na academia. Era isso. Como a Sonilde disse, eu achei excelente, Sonilde, eu também tive uma ideia parecida, só que eu leciono, talvez os alunos do Direito não saibam, para outros cursos. E no pós-graduação eu estava muito interessada em novas tecnologias, Direito do Trabalho, e existe uma ferramenta no Moodle, que é o dicionário, que é o glossário. E eu, assim como a avaliação também, como a Sonilde disse, vocês escolhem um termo, sei lá, gig economy, ou uberização, enfim, e façam um pequeno relato, uma pequena pesquisa. E ficou tão bom que realmente eu também, como a Sonilde, resolvi publicar. Ficou um dicionário de Direito do Trabalho, Tecnologia, e aí juntei com a ideia de fraternidade, que é do grupo de estudos. Então daí ficaram os alunos da graduação, aí eu convidei algumas pessoas do grupo de estudos Direito e Fraternidade também, convidei em geral, todo mundo. Pesquisadores, acho que alguns colegas da URGS ali entraram, pessoas que estavam defendendo suas teses, e cada um fez um mini verbete, que é, enfim, dizer o que é aquela palavra e no contexto. E uma editora grande nacional, que é a RT, se interessou e publicou. Então, esses alunos já vão ter, já no início da sua vida acadêmica, uma publicação importante para uma editora jurídica que é importante. Então, assim, então consegui unir os temas, os níveis de pesquisa através da publicação. Então, acho que essas ideias, Sonildo, a gente só tem que mais divulgar, porque também foi muito fácil, já que o Moodle dá o glossário, foi só organizar aquilo ali em ordem alfabética, não foi assim, claro, a dificuldade sempre foi corrigir,
né? Isso aí eu te entendo super bem, como é que a gente morrer corrigindo, porque daí não pode ir, essa é uma dificuldade maior, mas fiquei feliz, assim, que uma editora se interessou, né? Então, acho que, assim, é importante a gente ter as ideias e depois lançar, né? Perfeito. Meninas, mais alguém gostaria de contribuir? Alguém que, de repente, ainda esteja na graduação? A minha experiência, assim, a minha maior dificuldade não foi exatamente em encontrar uma orientação, mas em descobrir qual grupo de pesquisa que eu queria participar, porque realmente a gente tem várias opções na faculdade. Se a gente buscar um pouco, existem grupos dos mais variados temas, e alguns grupos também, como as professoras comentaram, aceitam temas muito diversos, mas eu não tinha uma pergunta de pesquisas sobre um tema específico. Eu tinha interesse em pesquisa. Então, até por eu ter começado bem no início do curso, eu ainda não sabia exatamente quais os meus interesses. Eu sabia mais o que eu não queria do que o que eu queria. E, nesse sentido, o orientador também vai te ajudar e te guiar nesse caminho de te dar um recorte mais específico dentro do tema, porque às vezes a gente, principalmente quando começa, a gente não tem noção da extensão do tema e não consegue fazer esses recortes de uma forma muito adequada. Então, buscar um bom orientador que seja dedicado a isso é importante também nesse sentido, porque vai te ajudar a delimitar os contornos da tua pesquisa e conseguir fazer um trabalho melhor. Fazendo dando a minha contribuição sobre a questão da orientação, eu concordo muito com a professora Sonilde sobre a curiosidade do aluno, né? Eu comecei já no primeiro semestre em grupos de pesquisa, porque eu acreditava que eu ia gostar de direito internacional. E o site da Faculdade de Direito me ajudou muito nesse sentido, porque estavam listados todos os grupos de pesquisa, e a cada semana eu visitava um grupo de pesquisa para ver qual era a dinâmica, como o professor abordava, trazia um pouco das minhas ideias, eu não sabia nada, estava no primeiro semestre. Mas foi muito importante para mim tentar descobrir novos professores, conversar com colegas que já eram mais velhos, conversar um pouco com os professores, explicar qual era o meu interesse, ouvir essas sugestões. E eu não sei se essa iniciativa continua, mas quando eu estava mais para o final da graduação, começou a ter uma espécie de divulgação presencial de cada um dos grupos. Iam alguns alunos que faziam parte de um grupo de pesquisa no salão ali da faculdade, e cada um apresentava um pouco sobre como era a dinâmica do grupo, e os alunos que tinham interesse poderiam participar. Então, as opções são muitas e muito variadas, né? Então, vai muito do aluno tentar, e se não der certo, ir para outro grupo, procurar aquele que se adequa melhor. E também não só na pesquisa, né? Também tem os núcleos de extensão, que são interessantíssimos, e dali o pessoal começa a trocar experiências para que o aluno consiga entender aquilo que melhor se adequa ao seu interesse naquele momento. Mas eu acho bem bacana quem se arrisca a tentar mais de um grupo. Eu participei também de alguns encontros do grupo da professora Lisiane durante a graduação. Então é bacana, a gente vai, troca experiências, conversa com um colega, consegue adquirir um pouco mais de conhecimento com aquele professor, e sempre tentando, o que também faz parte das habilidades exigidas do pesquisador. É isso. Perfeito, então. Vou para a próxima pergunta, gente, por questão de limitação de tempo. Inseguranças da primeira publicação. Eu senti isso muito recentemente. Realmente é algo bem angustiante enviar o trabalho e aquela ansiedade para saber se a publicação vai rolar ou não. E eu gostaria de saber a perspectiva de vocês a respeito disso. Bom, essa é uma questão que ainda é muito presente para mim, e
como o tema do evento também é de perspectivas femininas, na minha visão, eu acredito que seja um pouco mais forte nas mulheres. Até a gente tem aquela síndrome do impostor, que por ser mais prevalente em mulheres, às vezes até aparece como síndrome da impostora, que é a gente duvidar da nossa capacidade. Então, a gente olha para o artigo que a gente está escrevendo e a gente nunca acha que vai estar bom o suficiente. E muitas vezes essa insegurança conduz a uma procrastinação, a uma dificuldade de dar continuidade a esse trabalho, e que às vezes reflete a internalização que a gente fez de alguns papéis de gênero, né? No sentido de que talvez as mulheres não devessem ser tão ambiciosas, ou algumas coisas que, mesmo que inconscientemente, acabam influenciando nisso. Então, muito vai da crença que a gente cria de que a gente não é tão capaz de fazer aquilo. E essa síndrome da impostora, ela aparece muito em mulheres, mas principalmente em mulheres que tenham posições hierárquicas superiores, em estudantes e mulheres pertencentes a minorias. Então, acho que sobre a publicação, realmente é uma insegurança muito grande, mas acho que o que a gente tem que ter em mente é que o perfeito não pode ser inimigo do bom, e que a nossa primeira publicação certamente não vai ser a nossa melhor publicação, mas a gente precisa da primeira, então a gente precisa de um ponto de partida e dessa coragem para dar o primeiro passo, mesmo sem ter certeza se a gente está pronta ou não. Eu concordo plenamente com a Laís, assim, eu acho que essa questão de síndrome de impostor, ela não desaparece nunca, assim, porque quanto mais tu vai se adentrando dentro de um tema, tu percebe que surgem mais perguntas e tu poderia explorar mais coisas, né? Então, eu uma vez ouvi de um colega que se a gente pensar muito antes de publicar, a gente nunca publica, porque mesmo depois de publicado, algum tempo depois a gente olha para aquele trabalho e pensa que poderia ter feito algo diferente, né? Porque é um processo contínuo, né? Tanto pesquisar como escrever tem essa dimensão de hábito, né, de prática, e do pesquisador ir desenvolvendo estratégias e modos e ferramentas para produzir, né? E vai sempre se renovando, assim. Eu acho que, na verdade, pesquisa é esse processo bem dialético, né? E receber, inclusive, críticas, tá num espaço que tu tá colocando o teu trabalho para debate, isso é uma coisa que vai acontecer, né? Então, não deve ser uma coisa temida. Mas eu acho que, assim, falando mais num sentido prático, para quem está começando a pesquisar, eu acho que um primeiro passo muito importante é produzir resumos para eventos. Eu me lembro que isso me ajudou muito na minha época da graduação. Participar do Salão de Iniciação Científica da URGS, do Direito, enviar resumos para eventos, porque a partir disso tu começa a estruturar uma ideia, elaborar, e fica muito mais fácil escrever para mandar para publicação depois, né? E foi dito também da Resever aqui no evento, eu acho que é uma revista muito legal, voltada para graduação, então eu acho que também pode ser uma opção bem interessante, né, para quem está começando a entrar no mundo da pesquisa. Eu posso dar um pouco do meu testemunho, porque padeci muito tempo dessa moléstia. Eu demorava muito a julgar concluído um trabalho, me criticava muito, tanto que não sou uma pessoa que produz em volume, porque eu custo a considerar que está bem, e imediatamente depois que está bem, eu já penso que podia ter feito melhor. Olha aqui, fiz um erro, olha aqui, passou outro. Mas a vida, né, nos ensina que, às vezes, assim, o perfeito não vai existir, a gente tem que, em um determinado momento, dar o trabalho como pronto, e eu tento sublimar, né, superar essas dificuldades que eu tive enquanto aluna, e que agora eu já me sinto um pouco mais encorajada, já tenho entregado mais trabalhos, com os meus alunos. Eu tenho tido no grupo, as professoras falaram das iniciativas que tiveram com o grupo em sala de aula. Eu tive a primeira publicação do grupo, já vai fazer quase 10 anos, e também já tivemos a segunda, estamos organizando agora a terceira.
esses livros que são de estudos em direito civil comparado à propriedade intelectual, que são os pilares que eu trabalho, eles reúnem não só TCCs, mas também resumos, como dizia a Vitória, das pesquisas, os relatórios, os artigos daqueles trabalhos que os alunos conseguiram aprofundar a pesquisa a ponto de produzir um artigo próprio, as outras experiências que tiveram no âmbito do grupo, de participar de um MUT, de participar como voluntários, por exemplo, na primeira cadeira que a gente fez em EAD. Então, eu acho que um papel também dos professores, e fiquei super contente com a narração da Sonilde, de abrir isso na graduação, da Luciane, é também oportunizar isso para os alunos, para que esse receio ele não se consolide, né? Não demore tanto a pessoa a perder esse receio de publicar, como aconteceu comigo. Então, eu procuro rever, a gente revisa, depois os 2 foram feitos pela própria universidade, então conta bem, porque é uma produção da pesquisa feita na universidade, e eu acho que é importante a gente encorajar isso, para não criar, não perpetuar esse receio, né? Eu vivi isso, custei a superar, ainda sou muito crítica, né? Tem 1000 trabalhos em andamento, costumo demorar a terminar, e eu acho que a gente não deve fazer isso com as nossas alunas, com os nossos alunos, a gente deve oportunizar, sim, que eles tenham um espaço para publicar, então encorajo na Universidade, a Universidade de São Paulo também tem uma revista só para discentes, eu acho que a gente tem que encorajar os alunos a participarem. Eu diria 2 palavras. Desculpe, Sônia. Vou dizer rápido para a Sonilde falar também. Humildade, de saber que a nossa pesquisa nunca vai estar pronta e que alguém pode contribuir, pode discordar da nossa ideia. Essa sobriedade também, mas não excessiva, como diz a Lisiane. Então, humildade, por um lado, é de se colocar. E o esforço, claro, pessoal, para fazer o melhor possível, né? E não ter esse excesso de zelo, que no fundo pode até ser uma vaidade. Então, humildade e não vaidade, porque a gente sabe que a gente pode melhorar. E o pesquisador é essa pessoa humilde que vai querer sempre aprender. Obrigada. Eu só ia complementar, como o título ali da questão é insegurança na publicação, o papel de importância dos orientadores, né? Então, eu acho isso fundamental, porque principalmente como foi colocada a questão na primeira publicação, e acho que o professor orientador tem um papel muito importante nesse sentido de validar aquilo que o aluno fez, porque o aluno fica muito inseguro, imagina a primeira publicação, como todos aqui referiram, né? E o professor que orienta pode fazer isso, então é muito importante que se procure o grupo certo, professores da área específica, daquilo que a pessoa quer se aprofundar, porque aí pode ter esse fortalecimento na hora de publicar, para ficar um pouco mais seguro. Acho que é fundamental os orientadores nessas questões. Opa, perdão, pode. Não, eu gostaria de dar um pouquinho mais de ênfase para esse ponto que a Laís trouxe, que eu acredito ser essencial, especialmente se tratando de um grupo composto só por mulheres, porque eu faço parte de alguns outros grupos que também são compostos por acadêmicas do sexo feminino, e sempre quando o tema insegurança vem à tona, todas compartilham do mesmo sentimento. É unânime, todas compartilham do mesmo sentimento. Até ontem, eu estava num desses grupos e uma colega trouxe a insegurança que ela tinha na hora de escrever alguma coisa, se comparando aos colegas homens, que quando ela questionava para eles, como é que você foi naquela prova? Eles sempre tinham a certeza que tinham ido bem e que tinham feito o seu melhor. Mais do que ter a certeza que foram bem, terem a certeza que foi feito o melhor. E eu vejo que muitas de nós não temos esse sentimento, nem sempre vai realmente estar bom, e faz parte da trajetória. Mas como a gente precisa trabalhar muito mais a certeza de que fizemos o nosso melhor, e que ainda podemos melhorar, mas fizemos o nosso melhor e nos sentirmos em paz com isso, né?
E é uma questão estrutural, porque desde muito nova os meninos são incentivados, né, a adotarem riscos, a tentar, a serem corajosos, e a gente ainda tem muito enraizado esse entendimento de que para estarmos, né, em alguma posição, para apresentarmos um documento, ele precisa estar perfeito. E isso muitas vezes acaba sendo prejudicial, porque a gente não entrega tanto quanto poderia, né? Porque, não está tão bom, então não vou apresentar, não vou me arriscar. Mas eu penso que também, por outro lado, isso nos faz grandes profissionais, porque a gente sabe que quando apresenta algo, apresenta muito bem feito, muito bem feito. Então, esse tipo de troca entre mulheres é muito importante, porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar na síndrome da impostora por uma amiga, que também é acadêmica, e eu pensei, nossa, não sou só eu, que bacana. Então, quanto mais a gente puder passar isso para essas meninas que estão com o receio de entrar na pesquisa, de apresentar um trabalho, é o melhor. Acho que essa é uma grande contribuição que precisa se perpetuar. Como professoras, como colegas, como amigas, filhas, irmãs, sempre conversar sobre isso e mostrar para essa colega que, sim, nós estamos fazendo o melhor, sim, nós podemos apresentar bons trabalhos, a insegurança é normal, as críticas também são normais, mas que a gente consiga tratar deste assunto para que seja cada vez menos penosos para essas próximas gerações. Obrigada. Perfeito, muito obrigada. Agora a gente vai se encaminhar para a nossa última questão. Dificuldades no processo de aperfeiçoamento metodológico. Essa eu acho que é uma pergunta muito importante. Eu acho que ela se vincula bastante com a pergunta anterior, porque parece que a gente nunca acumulou o conhecimento suficiente e a coisa sempre precisa continuar melhorando, é um desespero, parece, para continuar esse processo. Eu, pelo menos, tenho sentido assim, talvez seja por causa do início recente, mas, enfim, queria saber a perspectiva de vocês. Pegando o gancho da fala da Desirê, eu acho que é engraçado como as coisas vão se complementando, né? Tem essa ansiedade, tem muito a ver com a questão da saúde mental do ambiente acadêmico, né? Porque, na verdade, é justamente uma ansiedade, assim, de tu achar que nunca tá pronto, tu se sentir seguro, tu não lidar muito bem com essa questão da incompletude do teu trabalho, né? E, na verdade, tu perceber e abraçar a incompletude da tua produção é um processo muito importante de se passar com o pesquisador, e eu acho que tem tudo a ver com a questão do aperfeiçoamento metodológico, né? Porque talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer na pesquisa é delimitar uma pergunta, né? Às vezes a gente começa com um tema que é grande, a gente precisa ir explorando para chegar numa pergunta pequena que a gente, como pesquisador, consiga dar uma resposta adequada e boa, né? Então, e é isso, na verdade saber que todo pesquisador ele é uma pessoa, enfim, tem as suas diversas limitações em diversas áreas e precisar, enfim, abraçar o que é possível, né? E entender que sempre é um processo que vai ir se renovando, as pessoas vão sempre poder contribuindo, vão ter pessoas antes e depois de ti que vão poder contribuir com esse assunto, né? Então, eu acho que o primeiro passo é delimitar perguntas, né? Nessa questão da metodologia. Eu acho que a pandemia nos trouxe uma revolução metodológica no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, todos tivemos que aprender. Então, é isso aí, a metodologia nova para os tempos novos, né? Como a gente vai fazer pesquisa nessa época. Então, por exemplo, a explosão de e-books, porque a gente não consegue, por exemplo, frequentar como antes uma biblioteca. E do ponto de vista da pesquisa, por exemplo, eu sei quais são as minhas deficiências, eu preciso, por exemplo, uma formação contínua, né? A gente tem que ter essa ciência, por exemplo, pesquisas exploratórias, assim, mais de campo, eu acho que eu ainda precisaria um pouco de formação. E eu trabalho com formação de alunos e formação de juízes, então sempre se colocar nessa posição. Tudo bem, metodologicamente eu tenho alguns limites, mas vamos então tentar melhorar na medida do possível e ver
né? Se dentro dessa ideia de formação contínua, se a URGS consegue me oferecer um curso sobre isso, ou se eu busco um curso fora, existe agora os MOOCs, né? As possibilidades de aprendizagem, cursos que a gente pode fazer em qualquer universidade do mundo, então vamos buscar, né? Eu acho isso. Obrigada. Eu acho que uma das questões que torna a discussão da metodologia tão árida para nós no direito é que não há uma cultura de seriedade sobre isso, né? As pessoas não pensam em metodologia jurídica, é como se o direito fosse algo mais opiniático, assim, acima de algum método. Não se fala sobre isso. A gente tem essa preocupação quase todo semestre, no meu grupo, de fazer uma conversa sobre isso, explicar o que são as técnicas, as metodologias, mas no final eu mesma tendo a dizer para os alunos, olha, o importante não é que vocês conheçam a classificação, o que é uma pesquisa exploratória, o que é uma técnica de abordagem, o que é uma técnica comparativa. O importante é que vocês tenham uma consciência do que vocês estão fazendo, né? Que vocês saibam que vocês estão fazendo uma pesquisa jurisprudencial e que tem um critério, né? São as mais relevantes, ou um caso que permita conclusões gerais, ou é as últimas dos últimos 2 anos. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, não pode ser arbitrário, senão não é científico, né? Então, eu acho que a gente tem 2 questões aqui na metodologia. Uma que não tem uma cultura, nem no mestrado, nem no doutorado, a gente não vê com seriedade no grande público, assim, o tratamento da metodologia jurídica. E depois eu acho que o outro problema é tratar a metodologia como algo natural. Ele não pode ser um fim em si mesmo, a gente não pode sofrer porque não sabe bem a diferença entre todas as categorias, as classificações, porque, afinal de contas, isso é também uma disciplina em si, tem que ser um instrumento para a pesquisa do direito, não pode ser uma questão de sofrimento. Então, a gente faz essa abordagem, a apresentação das metodologias, mas eu acho que o essencial é que o aluno, quando o pesquisador começa, e aqui pensando mais até na iniciação científica, que ele tenha uma consciência do trabalho que ele está desenvolvendo, do porquê na formulação das hipóteses, nos seus objetivos. Ele tem que ter uma pergunta norteadora, ele tem que saber como ele vai responder. Então, eu sempre procuro incentivar que o aluno explique o que você está fazendo. Às vezes é mais importante que ele tenha essa consciência, mesmo que ele não saiba nomear essas etapas, essas categorias, do que dominar em pormenores. Eu ia comentar justamente isso, porque sendo orientanda da professora, fez uma baita diferença, assim, todo o início de semestre, a gente dá uma nova relembrada, digamos, desse tema, que é muito comum, enfim, pesquisadores passarem por cima, enfim, metodologia, enfim, passa por cima, e, ao cabo, isso pode significar a diferença entre um trabalho que seja ok e um trabalho excepcional. Tu tem uma análise muito mais fundamentada, enfim, então eu acho que é buscar mesmo é muito importante, aliás, ter essa orientação também por parte do professor para que se dê atenção a esse ponto. Eu queria complementar exatamente isso que a professora Lisiane falou. Eu acho que ainda, e nós evoluímos bastante, né, a Luciane, Lisiane, da nossa época para cá, mas a pesquisa, ela ainda não é uma coisa natural dentro do processo de aprendizado. Se a gente observar qual é o percentual de alunos que fazem pesquisa durante a graduação, a gente vai ver que ainda o número é muito pequeno. E essa questão da metodologia, eu acho que tinha que ser, de certa forma, desmistificar, porque ainda é visto como, sei lá, um sofrimento, é uma dificuldade, é algo quase inalcançável, né? E que gera até muita insegurança, mas eu acho que nós estamos caminhando, e acho que essas inovações, por conta de um problema que ninguém se imaginou que a gente teria, ela ajudou bastante no sentido de ver, bom, mas há possibilidade de fazer
pesquisas, e nós vimos por vários outros meios, e até um alargamento disso, onde a gente pôde pesquisar em várias bibliotecas totalmente distantes do local onde a gente está, e antes a gente ficava muito com a questão presencial, de ir para dentro de uma biblioteca. Hoje a gente viu que a gente pode pesquisar mesmo sem estar fisicamente num determinado local, mas eu acho que toda essa questão, ela, assim como veio para esse tripé, ensino, pesquisa, extensão, eu acho que a extensão e a pesquisa ainda não estão tendo o seu devido lugar dentro desse tripé. E acho que quando acontecer isso, sim, eu acho que vai ser proporcionado uma melhoria nesse sentido do aperfeiçoamento metodológico, quando isso se tornar normal dentro de um curso, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando, mas acho que ainda falta bastante, considerando o número de pessoas que ainda têm todo esse medo ou se afastam como se fosse algo que vai tomar muito tempo ou inalcançável, quando, na verdade, devia fazer parte naturalmente. Perfeito, então, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição final, que nós precisamos nos encaminhar para o fechamento do painel em função do horário. Eu tenho só mais mini complementação no sentido, dentro do que a professora Sonilde e a professora Lisiane falaram, eu enxergo que a gente está vivendo um processo de maior profissionalização da pesquisa dentro da universidade, né? Mas ele é um processo muito incompleto, porque se for pensar, ser pesquisador é uma carreira, né? Como qualquer outra, ser advogado, ser servidor público, né? Existe uma carreira acadêmica e o meio de começar ela é ingressar pelo mestrado e pelo doutorado. Mas, e eu acho que quanto mais for avançando, né, esse investimento dentro de pesquisa e começar lá desde o início, né, na iniciação científica, valorizar a iniciação científica dentro da graduação, a tendência, ao meu ver, é que existe um maior espaço para o desenvolvimento de uma pesquisa mais qualificada e profissional, né? E eu acho também que esse processo de profissionalização enfim, tu vai adquirindo ferramentas, enfim, conhecimento ao longo, enquanto tu vai praticando, né? De repente, tu descobre... esses tempos eu descobri o Mendeley, não sei se vocês conhecem, mas foi uma revolução para mim, que é aquele gerenciador de citações bibliográficas, mas isso é só já faz um tempinho até. É só um exemplo do tipo de ferramenta que tu vai se apropriando quanto mais tu vai se envolvendo com pesquisa, né? Vai criando hábito, enfim. Eu acho que é um processo também. Certo, então. Bom, acho que agora a gente chegou no final do nosso painel. Então, eu gostaria de agradecer novamente todas vocês pela disponibilidade de comparecer aqui hoje, participar desse evento. Eu agradeço a todos, em nome de toda a coordenação do Jurisperita. Fiquei muito feliz com o resultado desse painel. Foram contribuições maravilhosas. Eu estou muito mais animada do que eu já estava com o meu processo de iniciação científica, e eu tenho certeza de que esse painel vai ter um impacto muito positivo para todos os alunos da nossa faculdade que estão desejando começar a pesquisar. Muito obrigada, gente. Foi ótimo.